tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Olá pessoal, estamos gravando o do Contra, hoje com um tema muito importante, delicado de se falar, mas tenho certeza que a gente vai conseguir aqui discorrer sobre ele, não só a parte conceitual, mas sem dúvida falaremos inclusive com psicólogos sobre isso aqui hoje. Estamos gravando na do Vale, na sala do nosso diretor Cláudio Salomão, um abraço para ele. E vamos começar falando de uma vez qual é esse tema polêmico que a gente vai falar hoje. Sociedade do Cansaço. Eu vou começar falando um pouquinho desse livro, para a gente entrar no tema. É um livro escrito em 2010 e que trata um pouquinho do excesso de positividade e o que traz várias patologias psicológicas, né? Praticamente ele divide a sociedade entre sociedade moderna e hoje a sociedade do cansaço. Vai discorrer um pouquinho sobre vários autores que dão pilares aí para ele construir a filosofia em cima desse livro. Ele cita muito Foucault, porque ele vai falar um pouquinho dessa saída da sociedade disciplinar e a entrada na sociedade do desempenho. E eu vou começar com uma frase do livro, que é bem... Uma frase não, eu vou começar com um parágrafo do livro aqui, que é bem importante para a gente entrar no tema. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também os seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e de produção. São empresários de si mesmos, no lugar de proibição, de mandamento ou de lei, entram os projetos, as iniciativas e a motivação. A sociedade disciplinar, ela é denominada pelo não. Sua negatividade gera loucos delinquentes, segundo Foucault. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Para a gente entrar nesse tema, eu quero fazer uma pergunta provocativa para o pessoal que está aqui comigo. Hoje a gente está sem o Thierry. Melhoras para você, porque eu sei que você está com gripe, por isso que você não conseguiu debater aqui com a gente hoje. Fará falta com certeza, mas eu estou aqui com a minha companheira Camila, com o meu companheiro Rafa e com o André, que vocês já conheceram no programa Eu Sou, porque a gente já gravou um programa sobre crise existencial com ele. Corre lá no aplicativo e dá uma olhadinha nesse programa que foi muito bom. Ele vai debater um pouquinho também sobre o aspecto psicológico e da profissão dele, o tema de hoje. Quero começar provocando vocês. Eu vou primeiro conversar com o André, que é nosso convidado, para ele fazer as honras aqui da casa. Todo mundo que for começar a falar, me responda. Você está cansado, André? Sim. Vamos lá, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu estou me sentindo muito honrado novamente, né, de falar sobre um assunto assim tão profundo, necessário, porque todos nós estamos cansados, né? Nós estamos vivendo, né, uma era onde o cansaço parece que é sobrenome, né? Assim, né? Então, é muito válido essa conversa, essa troca que a gente está fazendo aqui. Obrigado. Que bom. Obrigada. A gente que se sente honrado de você estar aqui com tanto conhecimento, tenho certeza que vai agregar muito. Camila, você está cansada, minha amiga? Eu estou exausta. Eu estou exausta. Correndo de um lado para o outro. Aliás, para completar o que ela está dizendo, eu estou cansada, ela disse assim, gente, vamos, porque daqui a pouco eu já tenho que estar em outro lugar. E é praticamente isso que a gente vive, né? A gente tem que estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, estando em vários lugares ao mesmo tempo. E isso aqui, colabora muito com isso, né? Rafa, tá cansado? Exausto também. Dando muitas aulas, uma loucura. E eu ainda entendo que o dar aula, que eu escolhi como profissão, e tá tudo bem, mas o bônus de tudo isso nessa sociedade extremamente tecnológica, que me obriga a estar em vários lugares ao mesmo tempo, a responder coisas o tempo todo, é isso que está matando, né? Todo mundo, não dá mais. Acho que estamos no limiar da coisa mesmo aí, ou muda isso, ou enfim, tem que
mudar, não tem jeito, né? Tem que O mundo mudar. muda. Tem que se conscientizar disso, saber que nós estamos passando por isso para depois agir em relação a isso, né? Porque o que eu vejo, isso também faz parte do livro, interessante, é que a gente está muito mecanizado. Então a gente nem se dá conta do que está acontecendo, não é, André? A gente perde a capacidade de contemplar, de prestar atenção no que nós estamos fazendo, né? Existe uma das ferramentas assim mais importantes, né, para nós que somos humanos, é a sensação, é o sensorial, os 5 sentidos, né? Então, quando nós não estamos sentindo o que estamos fazendo, nós estamos entrando numa espécie de loucura coletiva, né? Que é o que o autor do livro propõe para a gente pensar. Então, ele, através dos capítulos, ele vai fazendo uma provocação filosófica atrás da outra, para que a gente volte a ser, né? Ou se reconecte com a nossa natureza humana, né? Então, eu posso estar aqui com vocês hoje e não sentir esse encontro. Sim. Né? E não sentir o que está rolando aqui. Não ouvir, nós ouvimos, mas não escutar o que está sendo dito, né? Não observar, não sentir na pele, né, o que esse encontro me traz, né? Então, eu penso que a sociedade do cansaço, né, essa narrativa que o autor traz, coloca a gente de frente com a nossa desumanidade, né, diante de nós mesmos. Eu lembrei agora na sua fala do Harari, no Homo Deus, que ele fala um pouquinho sobre essa negação do humano, né, e essa busca de qualquer outra coisa que não seja humano. E eu acho que o que contribui muito com isso hoje, esse excesso de positividade, essa coisa da autoajuda, que depois ela vai se desenrolar, e se a gente for se aprofundar um pouco, vai na questão também da meritocracia, quanto mais você trabalha, mais você tem, aí você chega lá, mas aí você nunca chega, e isso causa uma ansiedade absurda e síndromes que vão se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, e a pessoa que vai se afundando cada vez mais, né? Você citou algo interessante também, que esse sofrimento ele é coletivo, né? Mas a pessoa acaba se tornando cada vez mais solitária. E muitas delas não têm ferramentas para cuidar disso. Ou, voltando até no que eu disse antes, nem se dá conta que está passando por isso. Eu acho que, pegando um gancho nessas duas falas, essa busca do humano, eu acho que ela é mais cruel porque ela é a busca de um super-humano, né? Quando a gente busca o super-humano, essa super-imagem, essa super-entrega, essa super-participação, essa super-presença, ela desumaniza o que nos torna humanos, que é o sentir, o sentido, a estese, né? Se sentir afetado pelo mundo, né? Se encontrar com o mundo e desse encontro tirar algo para si, né? A gente está em muitos lugares, a gente fica presente em muitos lugares e ao mesmo tempo e não está em lugar nenhum, né? A busca desse super-humano, dessa alta performance e dessa recompensa que o capital impõe, que a gente é o que a gente tem, a gente não é o que a gente é, ela nos eleva a um ponto de tensão e de esquecimento de si e de autorreflexão que ela não dá espaço para a gente ser. Então a gente se reconhece no que a gente tem, no que a gente produz, no que a gente trabalha. Então eu sou a Camila do Instituto Federal, eu sou a Camila que dá aula de arte, eu sou a Camila que tem uma atividade política, eu sou a Camila que vai na academia todos os dias. Eu sou a Camila que faz coisas e produz um resultado ou não chega no resultado. E aí objetifica as relações num score, né? A gente acaba entrando num vício redundante de alcançar metas que o meio impõe pra gente. É isso que eu acho que resume um pouco a estrutura do que é a sociedade do cansaço numa dimensão muito cruel, que não está resumida ao capitalismo, mas na negação da subjetividade humana. Eu posso aproveitar o gancho do que você falou, cara, e eu penso que o autor é ótimo, maravilhoso, né? Concordo com todas as colocações dele, mas ele, nessa divisão de dois tipos de sociedade, uma sociedade
mais punitiva do passado e essa outra agora que não deixa de ser punitiva, mas de outras formas, eu acho que ele falta apontar, assim, acho que faltou para o Byung-Chul Han conseguir apontar uma coisa importante. Em que momento a gente começa a ter essa mentalidade? E se eu for olhar ali, eu tenho um contexto de séculos XIV, XV, Renascimento, Revolução Científica, quando eu vou ter um cidadão chamado Francis Bacon que eu falar, saber é poder. Né? Ele está no MASP. Né? Deixa eu falar isso, pegar esse gancho. Ele tem uma exposição dele no MASP. Para quem não sabe, esse cara, dizem alguns historiadores que ele era o próprio Shakespeare, que Shakespeare nem existiu. Da sequência, desculpa te interromper, é que eu gosto muito dele. A lógica é exatamente a construção coletiva, né? Mas a partir disso, né, a gente vai tendo uma coisa utilitarista, né? Eu preciso saber para alguma coisa. Aí eu vou chegar onde a Camila apontou agora, né? Eu sou a Camila, tal, sou o Rafael, tal, o André, tal, mas é ligado a uma produção, a uma coisa. A gente não tem mais tempo pra gente, é esse o ponto. E isso começa no século XV, XIV. É muito louco como a sociedade, óbvio, que acelerou muito para chegar nesse ponto que a gente está hoje do cansaço, mas eu vejo que é uma aceleração de um processo que já estava rolando há séculos. Mas essa coisa do Foucault aí, de vigiar e punir e tal, ela não se intensifica. Eu entendi o que você está falando, concordo com você. Eu acho que é muito difícil dividir em dois alguma coisa e colocar em polos tão opostos, né? Até porque eu acho que tem muita gente que nem conseguiu ainda chegar nessa parte da sociedade do cansaço, ainda está na anterior, porque não tem condições de chegar lá. Condições que eu digo oportunidade mesmo de chegar lá, né? Por exemplo, pelas diferenças de classes sociais que nós vivemos aqui no nosso país. Vamos começar por aí. Mas é interessante que, será que hoje essa coisa do vigiar e punir do Foucault ainda não está ainda mais presente? Porque quem vigia e pune somos nós mesmos. Sem dúvida. Nós somos os autos juízes, aquela coisa da gente não se permitir. Como o André disse, a gente não se aprofunda em mais nada, a gente sabe tudo, mas pouco de tudo, a gente não sabe muito de uma coisa, né? Lá no Humano, Demasiadamente Humano do Nietzsche, ele fala que a vida, e isso é citado no livro inclusive, ele fala que a vida ela acaba quando a gente perde a capacidade de contemplação, a gente não tem mais condição de descansar, de ter o ócio, que é o ócio produtivo, o ócio da criatividade, né? É interessante isso, como a gente tem que repensar mesmo no nosso modo de vida, para que a gente resgate isso, né? E não se condicione a ser uma máquina de produção. Tem um ser humano lá dentro, né? Que precisa ser salvo. E a proposta é exatamente a gente provocar esse ser humano. E a gente está chegando ao final do primeiro bloco, com muita coisa boa ainda no segundo e no terceiro. Já deu para sentir aqui, né? O primeiro bloco já foi muito quente. E a gente está com uma galera de peso aqui para falar sobre o tema. A gente volta já já. Espera aí que no segundo bloco tem mais Sociedade do Cansaço. Até já. Tô ficando cego pra poder guiar.